E se eu te dissesse que você está desperdiçando sua energia mental mais valiosa todos os dias, sem nem perceber? Neste exato momento, sua mente está funcionando como um tribunal que nunca para, julgando cada gesto, cada palavra, cada situação que cruza seu caminho. E o pior, você também é o réu principal nesse tribunal interno que criou contra si mesmo. Os estoicos da antiguidade descobriram algo revolucionário sobre isso. Eles perceberam que suspender o julgamento não é passividade, é poder, é liberdade. E hoje você vai descobrir como aplicar esse princípio transformador na sua vida. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Pare por um segundo e pense comigo. Quantas vezes hoje você já julgou alguma coisa? Quantas vezes você olhou para uma pessoa e imediatamente criou uma opinião? Quantas vezes você se olhou no espelho e pensou algo crítico sobre si mesmo? Quantas vezes você interpretou um silêncio como rejeição, um olhar como desprezo, uma demora na resposta de mensagem como desinteresse? A verdade é que nossa mente foi programada para julgar. É um mecanismo de sobrevivência que herdamos dos nossos ancestrais. Eles precisavam decidir rapidamente se algo era uma ameaça ou não. Mas hoje, essa mesma função que um dia nos protegeu se tornou uma prisão mental que nos esgota. Os filósofos estoicos tinham um termo específico para a solução desse problema: epoché. Essa palavra grega significa suspensão voluntária do julgamento. E não se engane pensando que isso é algo passivo ou fraco. Pelo contrário, é um dos exercícios mentais mais poderosos que você pode desenvolver. Imagine sua mente como uma janela. Cada julgamento que você faz é como jogar uma gota de tinta nessa janela. No começo, você ainda consegue ver através do vidro. Mas conforme os dias passam, conforme você continua julgando tudo e todos ao seu redor, incluindo você mesmo, essa janela fica cada vez mais escura. Até que chega um ponto em que você não consegue mais ver a realidade com clareza. Você só vê suas próprias projeções, seus próprios medos, suas próprias inseguranças refletidas de volta. Vamos ser honestos. Julgar dá uma sensação temporária de controle. Quando você rotula algo ou alguém, é como se sua mente dissesse: pronto, agora eu entendo isso, agora eu sei lidar com isso. Mas essa sensação de controle é uma ilusão perigosa. Pense na última vez que você julgou alguém baseado apenas na primeira impressão. Talvez fosse a forma como a pessoa se vestia, ou o modo como ela falava, ou até mesmo a expressão no rosto dela. Sua mente imediatamente criou uma história completa sobre quem essa pessoa era, o que ela pensava, quais eram suas intenções. E você acreditou nessa história como se fosse um fato absoluto. Agora pense em quantas vezes você se enganou com primeiras impressões. Quantas vezes alguém que você julgou negativamente se revelou uma pessoa incrível? Quantas vezes alguém que você idealizou te decepcionou? Isso acontece porque julgar é uma tentativa desesperada do ego de proteger você da insegurança de não saber, de não ter controle total sobre as situações. O problema é que esse mecanismo se volta contra você também. A mesma mente que julga os outros com base em informações limitadas é a mesma que julga você com base em critérios impossíveis. Você comete um erro e imediatamente se rotula como incompetente. Você tem um dia difícil e se convence de que é fraco. Você não consegue alcançar um objetivo no tempo esperado e se considera um fracasso.
Essa é a armadilha do julgamento constante. Ele não te dá clareza. Ele te dá a ilusão de clareza, e essa ilusão te impede de ver as coisas como elas realmente são. Te impede de conhecer as pessoas como elas realmente são. E, principalmente, te impede de se conhecer como você realmente é. Os estoicos entenderam que existe uma diferença fundamental entre observar e julgar. Quando você observa, você coleta informações. Quando você julga, você para de coletar informações e começa a confirmar suas próprias teorias. É como a diferença entre ser um cientista curioso e ser um advogado tentando ganhar um caso. Agora, vamos falar sobre como os estoicos lidavam com isso na prática. A epoché, ou suspensão do julgamento, não significava se tornar uma pessoa passiva ou indiferente. Pelo contrário, significava se tornar mais presente, mais consciente, mais capaz de responder às situações de forma inteligente, ao invés de simplesmente reagir de forma automática. Imagine que você está numa conversa e a pessoa fala algo que normalmente te irritaria. A resposta automática seria julgar imediatamente. Essa pessoa é ignorante, ou ela está tentando me provocar, ou ela não me respeita. Mas o estoico treinado faria algo diferente. Ele pausaria, respiraria e se perguntaria: o que realmente está acontecendo aqui? Quais são os fatos separados das minhas interpretações? Essa pausa, esse espaço entre o estímulo e a resposta, é onde mora a liberdade. É onde você para de ser escravo das suas reações automáticas e se torna autor consciente das suas escolhas. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você manda uma mensagem importante para alguém e a pessoa demora para responder. Mente condicionada imediatamente começa a criar histórias. Ela não se importa comigo, ela está me ignorando. Eu disse algo errado, ela não me valoriza. E com cada uma dessas histórias, você sente raiva, tristeza, ansiedade, frustração. Mas e se você aplicasse a epoché? E se ao invés de julgar imediatamente, você simplesmente observasse o fato? A pessoa ainda não respondeu. Ponto final. Sem história adicional. Sem drama interno. Você reconheceria que existem 1000 motivos possíveis para alguém não responder. Uma mensagem rapidamente, e a maioria deles não tem nada a ver com você. Essa é a diferença entre reagir e responder. Quando você reage, você é controlado pelas suas interpretações automáticas. Quando você responde, você escolhe conscientemente como se comportar baseado na realidade, não nas histórias que sua mente criou sobre a realidade. Os estoicos chamavam isso de disciplina da percepção. Eles entenderam que não são os eventos externos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre esses eventos. E quando você para de formar opiniões automáticas sobre tudo, quando você desenvolve a habilidade de suspender o julgamento, você se liberta de uma quantidade enorme de sofrimento desnecessário. Mas de todos os julgamentos que fazemos, o mais destrutivo é aquele que direcionamos para nós mesmos. Porque quando você julga uma situação externa, pelo menos você pode se afastar dessa situação. Mas quando você julga a si mesmo, não tem para onde fugir. O auto-julgamento é particularmente cruel, porque ele cria uma distorção na forma como você se vê. Você para de se conhecer e passa a se rotular. Você para de ser uma pessoa complexa, multifacetada, em constante evolução, e se torna um conjunto de etiquetas limitantes que você mesmo criou. Pense comigo.
Quantas vezes você já se definiu com base nos seus piores momentos? Eu sou ansioso, eu sou inseguro, eu sou preguiçoso, eu não sou bom o suficiente. Você pegou alguns momentos específicos da sua vida e os transformou na sua identidade completa. É como se você julgasse um filme inteiro baseado em 3 cenas ruins. Mas aqui está o problema mais profundo. Quando você se define através de julgamentos negativos, você inconscientemente busca evidências que confirmem esses julgamentos. Você passa a filtrar sua experiência de vida para manter essa autoimagem distorcida. Você ignora seus sucessos, minimiza suas qualidades e amplifica seus defeitos. Os estoicos perceberam que essa autoavaliação constante é uma forma de violência interna. Você se torna seu próprio algoz, criando um tribunal mental que nunca para de funcionar. E o pior é que nesse tribunal você é simultaneamente o juiz, o promotor e o réu. Como você pode esperar um julgamento justo nessas condições? A verdade é que você não é seus erros, você não é seus medos, você não é suas inseguranças, você não é nem mesmo seus sucessos ou suas qualidades. Você é algo muito mais complexo e dinâmico do que qualquer rótulo pode capturar. Você é um processo, não um produto. Você está sempre se tornando, nunca simplesmente sendo uma coisa fixa. Quando você para de se julgar constantemente, algo interessante acontece. Você passa a ter mais compaixão consigo mesmo. E quando isso acontece, você paradoxalmente se torna mais motivado para crescer. Porque o crescimento acontece num ambiente de aceitação, não de condenação. Pense numa planta. Ela não cresce melhor quando você a critica. Ela cresce melhor quando você oferece as condições adequadas. Luz, água, nutrientes, tempo. O mesmo vale para você. Você não se desenvolve melhor quando se condena constantemente. Você se desenvolve melhor quando cria um ambiente interno de compreensão e paciência consigo mesmo. Agora vamos ao que realmente importa. Como desenvolver essa habilidade na prática. Como treinar sua mente para observar sem julgar, tanto o mundo externo quanto o seu mundo interno. A primeira técnica é o que eu chamo de respiração consciente, com pausa intencional. Sempre que você perceber que está prestes a fazer um julgamento, seja sobre uma situação ou sobre você mesmo, pare e respire 3 vezes conscientemente. Na primeira respiração, reconheça que você está prestes a julgar. Na segunda, lembre-se de que você tem escolha. Na terceira, escolha observar ao invés de concluir. A segunda técnica é a prática do diário sem conclusão. Todo dia, antes de dormir, escreva sobre algo que aconteceu com você. Mas se force a descrever apenas os fatos, sem interpretações. Por exemplo, ao invés de escrever, meu chefe foi grosso comigo hoje, escreva, meu chefe falou comigo num tom mais alto que o usual quando eu entreguei o relatório. Você vai perceber como é difícil separar os fatos das interpretações. E essa dificuldade é exatamente o ponto de partida para desenvolver mais clareza. A terceira técnica é a escuta ativa sem formação de opinião. Na próxima conversa que você tiver, tente ouvir a pessoa com curiosidade genuína, ao invés de ouvir para formar uma opinião sobre o que ela está dizendo. Quando você notar sua mente tentando categorizar ou julgar as palavras da pessoa, gentilmente redirecione sua atenção para simplesmente receber a informação. A quarta técnica é o automonitoramento compassivo. Durante o dia,
Observe seus pensamentos sobre você mesmo como se você fosse um cientista estudando um fenômeno interessante. Quando você pensar algo como "eu sou um idiota por ter esquecido isso", pare e reformule. "Eu percebi que estou me julgando por ter esquecido algo. Que interessante como minha mente funciona." Lembre-se, o objetivo não é nunca mais formar opiniões ou nunca mais avaliar situações. O objetivo é desenvolver a flexibilidade mental para escolher quando julgar e quando simplesmente observar. Às vezes, formar uma opinião rápida é útil e necessário. Mas na maioria das vezes, especialmente quando se trata de relacionamentos e autoconhecimento, a suspensão do julgamento te dará muito mais clareza e paz. Quanto mais você pratica a observação sem julgamento, mais você percebe como é libertador. Você para de carregar o peso de ter que ter uma opinião sobre tudo. Você para de se esgotar tentando controlar coisas que não pode controlar. E você começa a ver o mundo e a si mesmo com muito mais compaixão e sabedoria. Vamos recapitular o que descobrimos hoje. O impulso de julgar tudo constantemente não é sabedoria, é um mecanismo antiquado da nossa mente que hoje nos causa mais problemas do que soluções. A epoquê, a suspensão voluntária do julgamento, não é passividade, é um ato de poder e consciência. Quando você para de julgar automaticamente, você cria espaço para ver as coisas como elas realmente são, não como seus medos ou expectativas dizem que elas são. Quando você para de se julgar constantemente, você se liberta da tirania do seu próprio tribunal interno e começa a se relacionar consigo mesmo com mais compaixão. Isso não significa se tornar uma pessoa sem opinião ou sem discernimento. Significa se tornar uma pessoa mais consciente, que escolhe quando e como formar opiniões, ao invés de fazer isso compulsivamente. Significa se tornar alguém que responde à vida, ao invés de simplesmente reagir a ela. A disciplina da percepção, um dos pilares centrais do estoicismo, nos ensina que a realidade é neutra. São nossas interpretações que carregam a realidade de significado positivo ou negativo. E quando você desenvolve a habilidade de suspender essas interpretações automáticas, quando você aprende a observar antes de concluir, você se torna livre de uma forma que poucos experimentam. Lembre-se, cada vez que você escolhe observar, ao invés de julgar, você está exercitando um músculo mental que vai te servir pelo resto da vida. Cada vez que você trata a si mesmo com curiosidade, ao invés de condenação, você está criando um ambiente interno mais favorável ao seu crescimento. A transformação não acontece da noite para o dia, mas acontece. E começa com pequenos momentos de consciência, pequenas pausas entre o que acontece e como você reage, pequenos exercícios de compaixão consigo mesmo. Se este conteúdo fez sentido para você, e se você quer continuar desenvolvendo essa clareza mental que os estoicos tanto valorizavam, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar insights práticos sobre como aplicar a sabedoria antiga nos desafios modernos. E agora eu tenho uma provocação para você nos comentários. Eu quero que você compartilhe qual é o julgamento mais duro que você faz sobre si mesmo. Aquela voz crítica interna que te acompanha há anos e que você já cansou de escutar. Qual é essa voz? E como seria sua vida se, ao invés de dar ouvidos para essa voz crítica, você começasse a observar seus pensamentos e comportamentos com a curiosidade compassiva de um cientista estudando algo fascinante? Escreva nos comentários que parte de você merece mais compreensão e menos julgamento.
Sua coragem de se expor aqui pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo movimento de autocompaixão. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar explorando como a sabedoria estoica pode transformar sua relação com você mesmo e com o mundo ao seu redor.